que quando eu venho falar para vocês relacionado à aliança, do sacramento, do casamento, sabe, é uma das alianças que mais está sendo quebrada. A aliança do casamento é a aliança que mais está sendo quebrada entre Deus e o povo. Porque em comum acordo entre duas partes, o casamento ele expressa a vida e vem confirmar um mandamento. Porque Deus nos direcionou esse mandamento. Assim, o homem sairá da sua casa. A gente conhece essa palavra, né? Tomará a sua esposa e tal. E por gerações e até hoje isso acontece. Mas o homem não consegue mais nem viver casado. O homem não consegue mais viver com sua própria esposa. Não precisam abrir. Gênesis 2:24 diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E Jesus reafirma isso lá em Mateus 19, versículo 5, e diz: e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas um. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. E o homem tem se perdido. No casamento, é feito os votos antes da entrada da aliança. E é jurado amar, respeitar, honrar, até que a morte os separe. Os casamentos hoje duram em base 3, 4, 5 meses. Os mais longos estão durando 1 ano. E glória a Deus pelos que permanecem. Glória a Deus. Porque mesmo assim, nós temos visto casamentos de 40, 50 anos, hoje, sendo desfeitos. Por quê? Por que o homem não consegue mais viver na aliança? É tão desejoso, não, porque eu quero me casar, porque eu quero constituir família, mas quando os dois lados não pecam, um lado peca e quebra a aliança. Antigamente isso era muito comum para os homens, mas hoje está meio que equilibrado. Hoje está meio que equilibrado. Por isso eu quero que você que está aí pensando em se casar, pense, mas pense bastante no que você vai fazer. Porque o tempo está se cumprindo. O povo, nós, como povo, e eu digo povo santo, geração eleita, amém? Estamos esperando quem? A volta de Jesus, que está muito perto, cara, que está muito perto. Nós pensávamos que lá fora existia um povo corrompido. Veja qual a linha de pensamento que nós temos. Porque quando Abraão ali naquele momento e a aliança foi feita, e existia um povo que estava ali e vivia toda a situação da aliança, e fora disso existia um povo totalmente corrompido. A gente sabe o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra e tantas outras coisas. E a gente, é como se a gente olhasse de dentro para fora. Toda a corrupção estava lá fora, não é assim? E talvez hoje algumas pessoas pensem do mesmo jeito, como se a gente estivesse olhando da mesma maneira, de dentro para fora. Todo o erro, toda a corrupção, toda maledicência está lá fora. Aqui dentro não. Mas aqui dentro está quase, ou mais ainda, pior do que lá fora. Aqui dentro eu falo de um povo que está espalhado pelo mundo. É notório, nós estamos vendo a igreja sendo prostituída. Tudo o que aconteceu naquele tempo está acontecendo com muito mais intensidade. Então, como nos separar? Como realmente eu sei
que estou cumprindo uma aliança, se eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, onde eu faço parte dele, você entende que nós quebramos essa aliança constantemente? E quando nós falamos sobre uma falsa adoração, é muito pior do que os que estão se prostituindo lá fora. Você sabia que quando você levanta a sua mão e diz que adora Jesus, mas lá fora você sabe o que você está fazendo, é pior do que aqueles que estão fazendo lá? É muito pior, cara. Nós somos detentores de uma graça que não merecemos. Que não merecemos. Porque a Bíblia fala de uma geração eleita, de um povo santo, que há uma grande expectativa para que os filhos apareçam. Nós não estamos vivendo de acordo com o que Jesus nos trouxe. Nós tentamos viver, mas acontece que vez ou outra nós estamos vacilando. Estamos dizendo que isso é normal. Normal. É normal. Então vamos viver o normal. Só que se a gente não segue à risca os mandamentos de Jesus, não acabou, cara. Você lê, tem os mandamentos, Jesus afirma e reafirma várias vezes, e nós ficamos brincando com isso, como se já estivesse acabado. Encerrou já. Não, cara, está se cumprindo, ele está voltando. E ai de nós, ai de mim. E isso é muito pesado, porque essas alianças que foram lidas aqui, que foram feitas no passado, o homem não cumpriu nenhuma. Nenhuma. Pessoas pagaram um preço por isso, mas o homem em geral não conseguiu permanecer em nenhuma delas. A nova aliança, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nova aliança, firmada pelo sangue do Cordeiro. Porque antes a aliança era firmada com sangue. Era firmada com sangue. O pacto era firmado com sangue. Por que você acha que o demônio ele requer sangue para que os pactos sejam realizados? Por que você acha? Porque é através do sangue que as coisas acontecem. Porque o sangue significa o quê? Quem sabe? O quê? Ninguém? O sangue significa vida. E é isso que ele vem requerer, a vida. É isso que o demônio, que o inimigo das nossas almas, ele vem buscar, a vida. E toda vez que você, de maneira involuntária, não é involuntária, eu vou refazer essa palavra aqui. Toda vez que você, de maneira voluntária, por conta dos seus problemas, das suas situações, ou de coisas da vida, seja ela qual for, você corta o seu braço e você derrama seu sangue,
você está entregando a sua vida nas mãos do inimigo da sua alma. O sangue está sendo derramado com dor. E você está selando um pacto. Aí se você vem, não, mas não é assim, você está sendo radical, porque a ansiedade, a depressão e os problemas mentais e as dores, as situações todas. Eu sei de tudo isso. Eu sei e entendo tudo isso. Mas acontece que eu preciso falar e você precisa entender. Porque se você não entender, se você não ouvir, como que você vai saber? Tem muitas pessoas que carregam marcas nos seus braços, nas suas pernas, na barriga. Marcas de dor e tristeza. Pactos que foram feitos e foram arrancados. Porque depois que a gente entende que Jesus Cristo, o homem de Nazaré, morreu por mim naquela cruz, morreu por você naquela cruz, Ele vai reivindicar todo o sangue que você derramou, que entregou nas mãos de Satanás. Você consegue entender isso? Hoje as suas marcas são marcas de vitória. Vitória e vida, não mais de morte. Se você só precisa entender, a ansiedade vem e faz parte, o medo, a depressão, a dor, tudo isso. Mas quando a gente entende que o nosso Senhor levou sobre si tudo isso, nós encontramos um refúgio, nós encontramos um alívio. Mas até aí, até que você entenda, o processo é sofrido. Eu sei que é. Porque cada um sofre as dores de acordo com o que você buscou viver. Todas as consequências vêm, cada um da sua maneira. Eu não sei como você viveu, e onde você trilhou, e as consequências que você hoje vive. Mas o inimigo da sua alma, ele constantemente, ele vai estar olhando para você, e se você vacilar um pouquinho, ele vai fazer você olhar para suas marcas de novo e falar: você está presa, seu sangue foi derramado para mim. E você sabe que é o quê? Mentira. Você sabe que é mentira, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado, cara. E nós precisamos parar de fazer alianças com o mundo. Você é empresário, você, cara, olhe para Cristo. Todas as alianças que você vai fazer, faça olhando para Cristo, para que você não se dê mal. Você vai casar? Cara, olhe para Cristo, porque a aliança que você vai fazer, ela vai ser perpétua. Olhe para Cristo e deixe Ele conduzir as suas decisões, porque é um fato e é verdadeiro. Jesus é a nova aliança, mas quando a gente brinca com essa nova aliança, a morte vem. A morte vem e vem depressa. 1 Coríntios 11, se você não quiser abrir, não precisa, a partir do versículo 27 diz assim, é a continuação do que eu já li aqui. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já se foram. Por quê? Porque de maneira indigna comem da carne e bebem o sangue do Senhor. Como? Através da ceia. Ali, a aliança começou. Não foi à toa que essa nova aliança precisava de um cordeiro. Precisava do sangue do cordeiro. E quando ele estava nas últimas palavras, ele disse: Pai, está tudo consumado. A aliança foi feita. Eu quero que você entenda. Não brinque com essa aliança. Não brinque.
Muitas vezes a gente não entende as coisas que sobrevêm a nós. Você pensa que você carrega um título de crente, você está livre? Não, não está. Não está. Nunca esteve. Você pensa que você se batizou no acampamento esses dias, você está livre? Não está. Não está. Sabe o que vai livrar você? Arrependimento e reconciliação. É isso que vai livrar você das garras do inimigo. Porque Jesus, eu já falei várias vezes isso aqui, nós precisamos entender. Quando Ele voltar, Ele não mais vai voltar como um bebê. Não mais virá em um ventre de uma virgem. Ele virá de maneira gloriosa, poderosa e com justiça. Você já ouviu falar no terrível dia do Senhor? Se prepare. Esse dia virá para todos nós. Não importa se estamos vivos ou mortos, se vamos estar. Esse dia virá para todos nós, porque todo olho o verá. Cuidado com as alianças que você faz, com os relacionamentos que você tem. Cuidado. Isso está tirando você da presença. Pessoas, homens, mulheres, se perdem e saem da presença de Deus por conta de relacionamento. Por conta de relacionamento. E afundam cada vez mais. Saem da presença. Escolhem viver algo que não era para viver, que Deus não mandou viver. E depois? Faz o quê? Vou chorar? Chore, mas se arrependa e volte atrás de tudo o que você já fez. É por isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós somos chamados a isso. Edé, já venham para cá. Alianças, relacionamentos errados. Isso tem tirado desde do começo de tudo o homem da presença. Escolhas erradas, relacionamentos errados, propósitos errados. E mais uma vez, preste atenção. Deus não só une pessoas por unir. Deus une corações para cumprir propósitos. Deus une corações para cumprir propósito. Talvez você, cara, seja muito humilde ali, não tem perspectiva de nada. Isso não quer dizer nada para Deus. De você pode nascer um menino que irá proclamar o evangelho para toda a nação. Deus não olha a riqueza. Deus não olha a pobreza. Deus é imparcial. Eu quero que você entenda. Tudo que você vai fazer, combine com Deus, cara. Faça isso para que você possa alcançar o que você busca, o que você almeja. Faça isso e não se perca no processo. Se você precisa reatar, renovar, se reconciliar com o Senhor, quebrar algumas alianças erradas que você fez, quebre. Quebre. Mas volte à presença. Porque Deus trará as pessoas certas e alianças certas para que você possa fazer. Porque tudo isso não é que você, para que você apareça, para que você sobressaia, para que propósitos se cumpram. E Ele sabe de todas as coisas. Lugares estratégicos que Ele te colocou ou vai colocar. É por isso que é fundamental que você olhe para onde você hoje está. Cuidado com as alianças. Porque muitas pessoas levantam a mão e falam que aceitaram Jesus, mas as alianças erradas estão lá.